Amados irmãos e irmãs, viemos a esta Santa Eucaristia para celebrar a graça da nossa conversão. O Evangelho que nos foi proclamado de São Lucas revela o momento em que nosso Senhor Jesus aponta para a finalidade da sua vinda. Ele que se encarnou no seio puríssimo da Virgem Maria, veio para nos trazer a salvação. O primeiro momento da nossa salvação, que implica necessariamente numa conversão de vida, primeiramente eu sou salvo de quê? Então, somos salvos pela força e o poder da igreja, confiado por nosso Senhor Jesus, confirmado a Pedro: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, em continuidade ao que nosso Senhor falou para Pedro na paixão. Senhor, tu não pode me lavar os pés. E Jesus, de fato, você já está limpo. Quem tomou banho, ou seja, quem foi batizado, já está todo limpo, está salvo. Foi batizado, foi salvo. Mas se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Lavar os pés significa perdoar os pecados. Então nós já fomos limpos no batismo, nós já tomamos o banho na pia batismal. Aconteceu 3 coisas na nossa alma: foi apagado a mancha do pecado original, nos tornamos membros da igreja e filhos de Deus. Mas, por infelicidade, Jesus percebeu e profetizou a Pedro que ele precisaria sim lavar os pés, que ele, primeiramente, depois pecou, porque traiu Jesus, traiu com a negação, negou para no momento da paixão, quando foi perguntado se Pedro era um dos discípulos. Por isso que a confissão sacramental foi dada a Pedro para que ele administrasse o perdão aos já batizados. Por isso, amados, a conta não fecha. A fila da comunhão é maior do que a fila da confissão. Ontem eu inaugurei, graças a Deus, 2 penitentes. Mas os 2 sacramentos são frequentes. O batismo é uma única vez, inclusive no credo a gente diz: professo um só batismo. E aí você tem a petulância. Quando eu falo você, eu estou falando você do modo genérico, né? Mas você que me ouve aqui pelo canal, você que muitas vezes deixou a igreja e compreendeu agora nesse momento que você só foi batizado uma única vez, e mesmo ter passado para outra igreja e você ter sido batizado lá, não valeu, porque existe apenas um único batismo. Não foi vários batismos, né? Inclusive, tem uma história interessante de um certo senhor que passou a vida católico desengrejado. É a moda. Aquele que é católico que não está na igreja, é o desengrejado. Mas era uma vida sem virtudes, né? Uma vida sem nenhuma virtude. Mas os filhos que se meteram com coisas ilícitas, certa feita
para fugir do berro, do ferro que cospe fogo, se converteu, virou protestante. E o filho levou, depois começou a participar de uma certa igreja que usa o véu, inclusive, né? Apenas isso, eu admiro, né? E levou o papai para se batizar. O papai foi, se batizou. Na outra semana chegaram os irmãos. Seu fulano, viemos lhe buscar para o culto. Que culto? Perguntou o velho. Mas o senhor não se batizou? Aonde eu me batizei? Eu sou batizado na igreja católica. Não obstante, estou desengrejado. Não obstante, não tenho uma vida muito virtuosa, mas eu fui batizado. Esta é a nossa salvação, a nossa esperança de salvação, né? Sempre tem a esperança e a fé, mesmo que seja, meus irmãos e irmãs, o sensus fidei, mas existe um senso de fé, né? Vamos então a esses que a gente ainda tem uma esperança de que um pouco de evangelização, e que participando piedosamente da Santa Eucaristia e vivendo a vida da igreja, se convertam. E aí vocês agora já entenderam qual é a conversão que devemos chegar. É a que Jesus vai dizer no fim deste evangelho. Voltando para a historinha. Mas não, o senhor foi batizado na igreja nossa. Não, eu não vou. Eu fui batizado na igreja católica. Porque na igreja católica tem cruz. Eu não vou morrer feito batata enterrada no chão, que não tem cruz. E realmente ele tem uma certa sabedoria, né? Aí você imagina a batata quando é plantada, né? Não precisa de colocar nenhum pauzinho, né? É um montinho, né? E aí o engraçado é que o senhor completou, ele disse assim: esse senhor já se encontra na glória, né? Já. Eu estava com muito calor. Vocês me levaram para rezar. Eu gosto de rezar. Aí vocês mostraram a piscina. Estava quente. Aí me chamaram para tomar banho. Eu nunca deixei de mergulhar num açude quando tinha água, quanto mais na piscina de vocês, que estava tão bonita, né? E ali já foi marcado o retorno, né, do neoconvertido à igreja, né? Então, conversão não é ir para outra igreja. A conversão, meus irmãos e irmãs, é uma graça. Ela se dá por meio da convivência íntima com Cristo na vida de oração. É como o ferro no fogo. É uma propriedade ígnea. O fogo libera o seu calor. O ferro colocado sobre o fogo, ele vai receber a propriedade ígnea, ou seja, o calor aquecerá o ferro, que modificará suas partículas, de modo que o ferro fique igual ao fogo, incandescente. A nossa alma, todos os dias, quando entra em comunhão espiritual, na vida de oração, a gente se aproxima do fogo que é Cristo. Se você não sente isto todo dia ou não pratica, tenha certeza que você é uma alma tíbia, que precisa entender
que quando entramos em comunhão em estado de graça, por isso é necessário fazer o exame de consciência, buscar. É por isso. É por isso que essa fila do confessionário, ela é sempre vazia. Sim ou não? Minha gente, vamos colocar a mão na consciência que a gente não gosta de rezar? Vamos colocar a mão na consciência que a gente gosta da vida prática? Coloca a pregação do Frei, ele fala e eu escuto, e eu penso que eu estou rezando. Não está. Você não está sendo elevado ou elevada se você não está estudando a Bíblia com o catecismo, se você não está meditando piedosamente naquele trecho, o que significa isto que eu estou lendo ou estudando. Não está. Você não está evoluindo, meu irmão, minha irmã. Eu falo isso, mas é com muito carinho e caridade, né? De um pai que sabe que as suas ovelhas estão tíbias, se perdendo, estão indo de vale abaixo, se lascando lá no vale, se perdendo, e não tem mais como salvar muitos, porque você está num precipício, não tem mais como jogar a estola para prender seu pescoço, para trazer para cima, porque muitos vê a estola caindo e diz: eu não quero segurar nessa corda, porque essa corda vai me comprometer. Se eu entrar no aprisco, eu tenho que ir para ele todo domingo. Entende? Então é melhor viver. Isso chama-se, amados, tibieza. Tibieza. O movimento sociológico disso se chama relativismo. O movimento teológico disso se chama neopaganismo. E a linguagem popular que os youtubers encontraram, influencers católicos, chama-se desengrejados. Como é que vai salvar-se deste jeito, né? Então Jesus diz a Pedro o segundo passo da conversão. Sim, o que é que vocês dizem que eu sou? Não conseguimos dizer quem Jesus é na nossa alma, porque eu não estou em contato, eu não sou o ferro que estou em contato. Ali, ó, coração incandescente, o fogo do coração de Cristo, né? Então, meus irmãos, viemos à missa para celebrar a nossa conversão alegremente, felizes. O padre se paramenta com as vestes, o diácono, o presbitério, as luzes, o horário da missa, Santa Eucaristia, os cânticos, tudo preparado, pensado para celebrar a vida nova. E a gente deve encontrar, o ministro, uma assembleia fervorosa com o mesmo desejo, né? E é isso. Então, a conta não está fechando. Alguma coisa, a prova do Noves Fora não está dando o resultado certo, não está dando isto, né? Então, quando você faz a soma, que você subtrai a montante, não está dando aquilo que começou, né? Tem um número, uma soma, mas no fim das contas, quando a gente vai contar quem está disponível para responder à fé, não achamos as almas. Então, por isso que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, é preciso tomar a cruz de cada dia. A conversão implica renúncia, é uma decisão, A fé, ela não corresponde aos nossos afetos sensíveis, não.
Pelo contrário, e principalmente quando a fé ela é acompanhada de penitência. Eu sou católico, mas eu preciso fazer jejum na sexta-feira, mas eu não consigo fazer jejum, me dá dor de cabeça, eu vou ficar sem comer, eu vou viver uma fé piedosa, mas eu não vou usar este escapulário porque é piedoso demais e eu tenho vergonha de usar um crucifixo pendurado no pescoço, né? Então, meus irmãos e irmãs, a esta ridicularidade o mundo chamou também os primeiros cristãos, porque a cruz ela é loucura para o mundo. Somos loucos quem segue a Cristo, né? E é esta loucura da cruz que Jesus infundiu no coração dos seus discípulos e mostrou que esta virtude de religião ela só evolui quando tem a adesão da vontade por meio da inteligência que se inclina à sabedoria que é Deus humildemente e adora esta sabedoria. É por isso que a sua vida de oração ela não flui, não progride, porque você não reza, você não adora a Deus como sabedoria divina. Você reza errado, você reza pedindo material, corola, navio, apartamentos, dinheiro, inteligência para desenvolver sua vida financeira. É isso que você pede a Deus. Você não pede a Deus humildade para suportar a cruz de cada dia. Você não pede a Deus alegria para suportar as provações da vida. Você não pede a Deus beleza na sua alma, que vem por um presente chamado pureza. Não pede a Deus pureza. Não pede a Deus esta bondade que lhe faz ser um bom católico cristão caridoso. Não pede. Você pede que os bichos não entrem, que não pegue doença nos bichos, que não pegue doença na plantação. Você pede pela terra, você pede pela sua casa, você pede pela prosperidade. Sabe quem reza assim? Os protestantes. Os católicos não rezam desse jeito. Agora, por que você reza assim? Porque você só consome material protestante. O que você assiste na internet, o que você lê, você troca a liturgia das horas por café com Deus Pai. Você troca as Sagradas Escrituras por palavras de sabedoria. Aí abre o bichinho, tira uma palavrinha, afaga o ego. Ai, como eu sou fofinho. Ai, como Deus me ama. Ai, como Ele gosta de mim. Como Ele faz a minha vontade. Sim ou não? Sim, minha gente. Vamos virar a chave. Está errado. Você precisa fazer este movimento de dizer não a falácia da serpente que todo dia quer lhe ensinar a rezar a Bíblia sem a igreja. O demônio conhece as Sagradas Escrituras, inclusive quis tentar Jesus com as Sagradas Escrituras. Vire da sua vida a chave, peça a Deus discernimento para perceber quando quem está perto é a voz do demônio. Em um momento depois, Pedro vai dizer a Jesus: Senhor, que isto não te aconteça. O que é que Jesus diz para Pedro? Vai para trás de mim, Satanás. Sim ou não? Tu não pensas como Deus, mas como homem. Sai, Pedro, de perto de mim. Então Jesus, claro, Ele é Deus, é isso, Ele nos ensina a discernir. Todos os dias o demônio me visita, todo dia. Visita como? Numa malemolência. Não, padre, não precisa disso não. Não, padre, para que fazer assim?
o povo não vai gostar, né? Todo dia o Satanás ele visita a nossa vida pastoral, a nossa vida espiritual, a nossa vida intelectual, a nossa vida familiar, para a sua juventude, a sua castidade, o seu matrimônio, o seu ministério, para botar um caminho mais fácil para você, todos os dias. E aí cabe a nós escolher a segunda conversão, a porta estreita. Então, amados, para seguir a Cristo daqui, ou a gente progride, ou pode fechar a conta e passar a régua e pegar o beco. Não vai mais. Daqui, deste último versículo, ninguém que quer se salvar passa. Quer passar? Aí Jesus vai lhe dizer: tome sua cruz de cada dia. Sim. Vocês sabem que os ais de Jesus são muito fortes, né? Ai de vós, né? Ai de vós. O si de Jesus é se, condição sem a qual não tem mais como ter outro modo. Se alguém, ou seja, para seguir daqui em diante, a única condição sem a qual você progredirá é se você se converter. Ponto. E acabou. Tomar sua cruz generosamente e me seguir. Por quê? Quem quiser salvar a sua vida vai? Sim ou não? Quem quiser perder a sua vida por causa de mim vai ganhar. Então, nenhum youtuber que você segue está salvo, está todo mundo condenado, porque ele não está pregando a palavra de Cristo, ele está propondo uma vida fácil, rentável financeiramente, pomposa, e isto não vai lhe salvar. De que vale ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.